Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Marvel Knights, Justiceiro, edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No silêncio pesado que antecede o caos, o soldado anuncia que tudo ali acabou, que todos estão mortos e que precisam voltar antes que a tempestade os alcance. Mas a tranquilidade da sua voz contrasta com a presença sombria de Frank, firme na água, carregando a fúria de uma guerra que nunca termina. A tempestade rasga o céu quando aquela figura sombria declara ser a morte, e o outro responde ser o zumbi que ele próprio criou, ecoando como um presságio enquanto o mar se transforma em um inimigo brutal. O piloto grita que precisam atravessar a arrebentação, que o mar vai piorar, mas a força da onda lança tudo ao caos. Enquanto a correnteza o arrasta para o fundo, a sensação é de ser esvaziado por dentro, como se a droga que consumiu tivesse arrancado tudo o que ele já foi. Ainda assim, fragmentos insistem em brilhar na escuridão. Fantasmas de lembranças que não aceitam morrer com ele. Rostos, vozes, a sombra de uma vida que se recusa a afundar mesmo quando o corpo já está entregue ao abismo. No fundo escuro, onde a consciência se fragmenta, as peças começam a se juntar de novo. Não por completo, não ainda, mas o suficiente para lembrar que um dia ele foi alguém. Rostos, vozes e violência se misturam numa explosão de memórias que reacende algo esquecido. E esse algo, esse alguém que desperta dentro dele, ainda está lutando com tudo que lhe resta. Resgatado à beira do colapso, ele ouve o homem no barco dizer que achou que o tinha perdido, que o chefe o mataria por isso. Mas a única resposta que surge é um rosnado carregado de ódio, cuspindo que todos vão morrer. O cientista, temendo exatamente esse surto, tenta controlá-lo e aplica o composto, murmurando: "Não hoje, meu amigo." Enquanto a fúria que queimava nos olhos do monstro se apaga por um instante. Uma semana antes, em Washington, Everett Ross atravessa os corredores do FBI, acreditando que terá apenas mais uma reunião, mas logo percebe que foi convocado porque, como dizem diante dele, precisavam do agente mais descartável que falasse espanhol. Enquanto explicam sua trajetória como analista de idiomas e sua fama de ser substituível, a notícia que chega corta o ar. Autoridades de Cancún confirmam que Howard Pérez e sua família foram executados durante o jantar, e tudo indica que o assassino foi El Zumbi. A morte da família Pérez atinge a sala como um golpe, e enquanto comentam que o cartel deve ter descoberto o informante, a agente K carrega o peso extra de ser madrinha da menina. Mesmo assim, ela engole a dor e decide acelerar tudo, autorizando que Ross seja infiltrado imediatamente na Operação de Molero, no México. Uma missão de vigilância profunda, sem contato, sem retorno, onde qualquer vida que Everett teve até agora termina ali. Ele pede um dia para pensar, mas 6 horas depois volta destruído e decidido, dizendo que está dentro, e ela apenas responde: "Excelente." Enquanto folheia o dossiê, Ross brinca que está pronto para ser outra pessoa, mas a agente K corta o tom leve ao revelar o alvo: Armando Molero, um barão do narcotráfico, dono de negócios legais e ilegais, e criador de sua arma número 1, o assassino chamado El Zumbi, responsável pela morte de milhares. Ela explica que o treinamento padrão leva 6 meses, mas que, com a experiência dele, tudo será acelerado e começa hoje, sem descanso, sem intervalo, e que ele responderá apenas a ela, porque esta missão é pessoal, profundamente pessoal. Ross sorri com aquele brilho perigoso nos olhos e diz que está tudo claro, encerrando com um "que os jogos comecem." O treinamento começa brutal, com os agentes dizendo que, apesar do espanhol fluente, Everett ainda parece branco demais para onde está indo, e que há muito trabalho pela frente. Entre vacinas atrasadas, agulhas que ele detesta e tatuagens que, segundo explicam, só somem com lasers dolorosos, Ross é empurrado para a rotina de estudo sobre heroína, ciência do vício e o motivo de a droga de Molero ser tão diferente. Enquanto escuta que só sairão da sala quando ele terminar tudo, no dia seguinte, sua nova identidade é finalizada.
Instruções são entregues e avisam que ele cruzará a fronteira por Del Rio, onde um contato o guiará até Acunha. E quando ele pergunta se aquilo realmente vai funcionar, o agente responde que também vai sentir falta dele. Ao sul da fronteira, Molerro escuta o funcionário ajoelhado confessar que roubou para salvar o filho doente, e responde com frieza que aquele garoto aleijado não serve para nada, acendendo a revolta de Fernanda, que o acusa de crueldade. Ela tenta amenizar, oferecendo dinheiro e ajuda no futuro, e Berto implora, prometendo trabalhar o dobro e até colocar a esposa na cozinha para pagar dívida. Mas o narco avalia tudo com olhos calculistas, dizendo que matar o homem seria desperdício, que a lealdade vale mais do que o medo. Ainda assim, lembra que ele esperava mais daquela família e decide poupar Berto, mas deixa claro que alguém ainda terá que servir de exemplo. Molerro decide que Berto vai viver, mas não inteiro, perguntando se ele consegue fazer o trabalho sentado, e ao ouvir um hesitante acho que sim, ordena friamente que suas pernas sejam quebradas. Maria implora. Fernanda se desespera e chama o Brutamontes de monstro assassino, mas ele só responde que está deixando o homem viver graças à boa ação dela, antes de cumprir a ordem com um estalo brutal que arranca um grito agonizante. Fernanda, tomada pela dor do que o marido fez, confronta Molerro perguntando como ele suporta manter aquele monstro sob o próprio teto. Mas ele rebate com frieza que o justiceiro agora é seu escravo para usar como quiser. Ela explode, lembrando que o assassino tirou a vida do único filho deles e que reviver essa perda todos os dias a corrói, implorando para que ele acabe logo com isso. Mas Molerro despreza a ideia. Diz que seria desperdício eliminar alguém tão útil e tenta acalmá-la, apontando tudo que ela já tem ali, tudo que ele já deu a ela, enquanto ordena que o capanga leve o justiceiro de volta ao porão e providencie algo para acalmar os nervos da esposa. À meia-noite, tomada pelo ódio que não consegue mais engolir, Fernanda desce ao porão dizendo que vai mostrar com uma calma os próprios nervos, chamando o fedor e o prisioneiro de repulsivos enquanto exige que ele obedeça. O homem implora, fala da esposa e dos filhos que não vê há tempo, mas ela silencia tudo com um spray que o coloca no modo zumbi e ordena que a siga, levando-o até a cela onde o justiceiro está jogado. Com a voz tremendo de dor e vingança, ela manda o assassino destruir o monstro que tirou seu filho. E quando ele responde, eu sou a morte, eu sou o zumbi, ela aponta para Frank, grita para arrancar a cabeça dele e fazê-lo gritar. Até que, por fim, explode num único comando rouco de puro desespero. Mate ele! O comando de Fernanda cai sobre o zumbi como fogo líquido e ele responde com violência cega, esmagando a cabeça do homem contra a parede em golpes secos que ecoam como rachaduras no silêncio da cela. Cada impacto mais brutal que o anterior, até que o corpo finalmente desaba no chão, inerte, enquanto a criatura respira pesada, coberta de sangue. Fernanda, tomada por um ódio que beira o desespero, grita para que ele termine o serviço, chamando o zumbi de idiota e berrando para que mate o justiceiro, e o monstro responde com mais golpes selvagens, levantando o corpo de Frank, esmagando costelas, arremessando-o contra as barras e martelando seu rosto, como se cada impacto fosse a única linguagem que ainda entende. O som seco dos ossos se mistura ao rugido da mulher. O zumbi continua o massacre, esmagando Frank no chão com golpes que reverberam como trovões dentro da cela. E o ódio de Fernanda atinge o auge quando ela urra. É isso! Agora, mata ele! Exigindo o fim imediato. No auge da carnificina, algo rompe dentro da mente do zumbi. Primeiro quê? Depois onde estou? Quem sou? Como se a névoa química começasse a ceder. Mas o grito histérico de Fernanda. Mata ele de uma vez, seu idiota! Tenta puxá-lo de volta para o transe. Ainda assim, aquela fração de consciência ganha força no meio da violência, e ao invés de obedecer, o gigante hesita, permitindo que Frank se mova, se levante, transforme o impulso do ataque em um contragolpe brutal que o joga contra a parede. A hesitação do zumbi dura pouco. Frank aproveita a brecha como um animal ferido, que se recusa a morrer e vira o combate com uma violência precisa, levantando o gigante no ar e arremessando-o contra a parede no impacto que faz o concreto trincar. O corpo do Brutamontes cai pesado.
Um thud que ecoa no porão como um fim de um feitiço, e por um segundo o justiceiro permanece de pé. Ainda sangrando e sem forças, Frank encara Fernanda e solta um "Você. Eu conheço você!" Mas ela corta sua voz com veneno, dizendo que ele não sabe nada e não é ninguém, antes de borrifar o spray que apaga o vislumbre de sua consciência e o obriga a voltar ao transe. Sob o efeito, ele repete: "Eu sou a morte. Eu sou o zumbi", enquanto ela se afasta irritada, lamentando com frieza que é uma pena ele ter matado o outro, já que estava prestes a rever a família, até ser surpreendida por alguém no corredor e reagir com displicência. "Ah, não te vi aí atrás. Quem é você?" Fernanda é surpreendida por um funcionário que se apresenta como Mateu Medina, dizendo que veio limpar para não incomodar ninguém da casa. Ela, impaciente, entrega as chaves e avisa para ele fazer o serviço, trancar tudo e ficar longe do que não é da conta dele, antes de desaparecer escada acima. Sozinho, Mateu observa a cela, encara o gigante imóvel e murmura um "que diabos?" E então o reconhecimento o atinge. Não pode ser ele. Pode? Molerros chega à cidade celebrando as oportunidades que o aguardam, até ser interrompido pela ligação que muda tudo. Informam que encontraram El Zumbi morto, pescoço quebrado, e a reação dele é puro choque. Como é possível? Quem entrou na cela? Foi o doutor ou o justiceiro? Enquanto do outro lado garantem que Frank ainda está vivo, dopado e sem risco imediato, como se isso resolvesse algo. Irritado, Molerro dispensa os capangas, promete investigar pessoalmente. Enquanto a noite se estende sobre a cidade, a agente K recebe Molerro com a voz de quem já calculou cada passo do encontro, convidando-o a entrar e ficar à vontade, porque, segundo ela, os dois têm muita coisa para colocar em dia. E no brilho frio do seu olhar, fica claro que o jogo mudou. Essa foi uma pincelada da história da HQ Marvel Knights, Justiceiro, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!